aqui no nosso palco. E eu vou falar de novo, já que o Pedro tá ansioso. Vamos começar, Pedro? Vamos falar então? Olha só, Pedro Rosinha e Marta Rosinha, presidente e vice-presidente do Instituto Amores Fati. Pedro é presidente do Instituto Amores Fati. A Marta é a mãe do Pedro. Marta, ativista da inclusão e vice-presidente do Instituto Amores Fati. O Instituto Amores Fati é uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão plena e efetiva de pessoas com deficiência, oferecendo projetos de capacitação, acessibilidade e conscientização. O Instituto atua para transformar realidades e construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Maior prazer em tê-los aqui com a gente, Pedro Rosinha e Marta Rosinha. Por favor, o palco é de vocês, meus amores. Obrigada, Charlene. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Quem quiser já nos seguir aqui no Instagram, no Instituto, a gente já quer seguidores, precisamos de seguidores. Lá? Sabiam, pessoal? 24% da população brasileira são pessoas com deficiência. A maioria das pessoas desconhecem essa informação. De cada 4 pessoas, uma é pessoa com deficiência. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, né, filho? A gente vai falar um pouquinho sobre a história deste menino. E eu quero falar para vocês que o sonho da minha vida era ser mãe. Desde adolescente, o casar não era tão importante, mas mãe sim, eu seria mãe de qualquer forma. Então aqui um pouquinho, então a gravidez do Felipe, é Pedro Felipe. A gravidez do Pedro Felipe, ela foi planejada, desejada, tudo nos conformes dos exames médicos. Mas tinha uma coisa engraçada, não sei se vocês já ouviram uma grávida dizer assim, ai, ele tá chutando aqui, bota a mão aqui que tá chutando, olha o pezinho. E não, nos meus 9 meses o Felipe nunca se mexeu. E o médico sempre dizia, está tudo bem, nos exames está tudo bem. O que a gente concluiu nesses 9 meses? Jogador de futebol, ele não ia ser. Ponto. Ele nasceu dia 22 de dezembro, nasceu bem, nasceu tudo certinho, não foi para TI, não foi nada, mas logo em seguida a gente verificou que começaram alguns atrasos no desenvolvimento. E aí nós fomos averiguar o que seria, né? E nós soubemos do diagnóstico que o Felipe tinha paralisia cerebral e uma lesão muito grave motora. Toda a área motora do Felipe, do cérebro, é lesionada. Ele é tetraplégico. A dificuldade de fala é pela tetraplegia, não pela fala. Mas o cognitivo totalmente preservado. Nesse momento do diagnóstico, eu ouço, e não julgo ninguém, porque aqui nesse espaço ninguém julga ninguém, mas eu ouço muito mães falarem em luto. Eu não passei por luto, porque meu filho não morreu. Ele só tem um diagnóstico, ele é diferente. E aí falam de um filho desejado. Ah, mas ele não é o filho esperado. Eu também não entendo bem esse conceito, porque a gente não tem um filho esperado, a gente tem um filho que é como ele é, né? E eu aceitaria e respeitaria o meu filho na sexualidade que fosse, na qualidade que fosse, na deficiência que fosse, porque todos nós temos qualidades e defeitos. E daí o nome do nosso instituto, que se chama Amores Fati. O que significa Amores Fati? Amores Fati vem da filosofia do estoicismo e significa eu te amo como tu és. E assim sou eu com as pessoas e principalmente com Pedro Felipe. E com a vida também. Desde aquele momento, a gente tem que tomar decisões na vida, todos nós. Ou nós aceitamos e vivemos aquilo da melhor maneira possível, porque todos nós teremos problemas, percalços, ou a
a gente não vai aceitar. E eu tenho certeza que vai ficar só pior. Então a gente sempre teve, não é que a gente ache que o mundo é tudo bonito e tudo certo, a gente sabe que não. Mas a gente sempre opta pelo caminho no nosso instituto da maneira mais positiva possível. Então a gente não faz críticas, porque a gente sabe que ainda há muito a se andar, mas a gente sempre encara como talvez as pessoas ainda não tenham conhecimento. Por isso que a gente trabalha de uma forma bem educativa, trazendo conhecimento. Mas eu quero falar para vocês sobre esse menino. Vocês lembram que ainda estávamos lá no hospital. O que nós íamos fazer? Porque vocês vão me dizer que não enxergam esses 24% da população na rua. Por quê? Porque os PCDs, a maioria deles ainda estão dentro de casa. Mas eu tomei há 20 anos atrás uma decisão. Nós íamos viver a nossa vida normalmente. Então, desde pequenininho, eu acho que esse rapaz já sabia que ia viajar bastante. Porque olha ali, ele já estava no avião, né, Felipe? E essa foto foi tirada aqui em Gramado. Vejam como nada é por acaso. E fizemos muitas viagens de avião, né? Claro que nesse meio tempo, a gente viu que ele não poderia ser piloto de Fórmula 1, dirigir moto também não daria, né? Pela deficiência. Graças a Deus, cantor não foi, porque seria uma tragédia. Chefe de cozinha também foi eliminada, né, Felipe? Pintor, não deu certo também. Veterinário, médico veterinário também não daria. Por que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês? Porque ninguém vai ser tudo na vida. Ah, a gente tem uma fantasia. Ai, mas o deficiente, ele não vai poder tal coisa. Eu também não posso tudo. Eu não ando em montanha-russa. Eu tenho medo. Eu não ando no Sky Glass em Canela, porque eu tenho medo. Então, ninguém faz tudo. A gente tem opções e a gente optou por levar a vida da melhor forma possível. E continuamos viajando de avião. As nossas primeiras viagens de avião, e nós fizemos muitas, foi para o Hospital Sara, em Brasília, onde o Felipe fez tratamento. Aqui algumas fotos lá no Sara. O Sara tem um tratamento muito legal, porque ele te trata... Tinha porque hoje ele não tem mais internação. Nós ficávamos um mês, mais de um mês lá. Hoje ele só tem tratamento dia. Então... Mas muitas pessoas famosas, tipo o Fernando do Big Brother, o Paralamas do Sucesso, quando se acidentou, todos vão para o Sara, porque o Sara tem esse tratamento de inclusão. E é muito legal, porque é bem isso, lá eles são vistos como são. Vamos fazer, a gente fez passeio de barco, inclui no turismo, nunca se trata como uma pessoa diferente, porque diferente todos somos, é isso que a gente tem que... E lá no Sara, gente, a gente soube um outro dado, fora esses 24%, que se vocês não sabem, vocês agora são nossos embaixadores do Instituto Amoris Fati. A gente precisa passar adiante essas informações. E essa agora, muita gente desconhece. Pessoas com deficiência que precisam de um acompanhante para viajar. Por exemplo, o Felipe não tem como viajar sozinho, mas não é só o cadeirante. Baixa visão, cegueira, autismo, pode até não ser uma deficiência, mas uma doença que te impossibilite naquele momento de viajar sozinho. O acompanhante, olhem a lógica da lei, ela é muito interessante, porque quem é que não precisaria viajar? O acompanhante. Então, a lei prevê 80% de desconto na passagem do acompanhante. Em termos de legislação, o Brasil está muito bem organizado, né? Claro, nem todos os direitos são ainda realizados, mas em termos de legislação funciona. Esse direito, gente, ele é muito fácil. Eu não vi nunca ninguém ter ele negado. É só entrar na página da companhia aérea e escrever no Google, que vocês vão achar. É um formulário que se chama MEDIF. Se vocês não lembrarem, depois é só nos chamar lá. Tu coloca MEDIF no Google, todas as companhias aéreas têm. Qualquer médico assina, não precisa ser laudo, não é isso, é super simples. O teu médico de família, dermatologista já do Felipe já assinou. Um médico assina dizendo que tu precisa de um acompanhante e na hora tu compra as duas passagens, sendo essa com desconto. Outra pergunta muito importante. Vocês acham que esse desconto é só para tratamento médico? Só para a gente ir para Brasília? Não!
Fomos 2 vezes à Disney. Então isso é muito importante que seja falado, porque as pessoas, as crianças principalmente com deficiência, elas são muito excluídas do turismo e da parte social, que a gente entende que é muito importante. O Felipe viveu uma infância muito rica. Rica no sentido não de finanças, de experiências, de ir a show, de passear, de estar na rua. Óbvio que é um perrengue, é óbvio que a calçada cai, que não sei o que tropeça, mas o que a gente vai fazer? É a vida, e a gente optou por viver ela da melhor maneira possível. Então essas as 2 vezes que nós fomos lá na Disney. Temos que voltar, filha, essas fotos estão antigas. Opa! Mas a gente veio aqui não só para falar da vida do Felipe, mas para a gente falar de turismo com acessibilidade, né? O que é importante, e é isso que parece que o setor turístico, a parte de hotelaria especialmente, ainda não entendeu. Não é adaptar algo para o PCD, não é uma adaptação física. A gente vê que todos os estabelecimentos, até porque está em lei, eles são obrigados, fazem a adaptação física do espaço. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de entender o que a pessoa vivencia, quais são as necessidades dela, perguntar e dessa forma fazer do que seja realmente uma experiência turística, como nós estamos tendo várias aqui em Gramado, vários locais a serem elogiados, que estão nos oferecendo realmente excelente experiência. Isso aqui é bem importante da gente conversar. Quando a gente fala em turismo acessível, todo mundo pensa assim, é o cadeirante, é o cadeirante. E quando o Felipe era bem pequeno, aqui em Gramado, é interessante isso, porque a gente já foi a vários lugares, mas aqui em Gramado essas coisas aconteceram, acho que para nos chamar a atenção. Um pai e uma mãe com um carrinho de bebê, lá no centro, ali perto da rua coberta, eles vieram conversar com a gente, o Felipe já na cadeira de rodas, dizer que eles estavam tendo a mesma dificuldade, porque isso quem é de Gramado sabe, as calçadas ainda estão muito altas e com poucas rampas, e a família com o bebê disse que tem a mesma dificuldade da gente. Não é a mesma coisa? Então, o turismo acessível, ele não é só para o PCD, mas mesmo assim nós somos 24%. Então, somem mais a quantidade de crianças pequenas que as famílias também se sentiriam mais bem acolhidas. População obesa, os índices são enormes, também é um público que teria que entrar dentro da acessibilidade e que também é um público que não é reconhecido na parte turística. Idosos. A palestra anterior, ele estava falando sobre a questão dos idosos. A previsão, gente, ontem nós estávamos lá no outro palco conversando com o Marcelo, que é da rede... da rede Intercity, e ele estava falando sobre esses dados do futuro, o turismo do futuro, e ele falava sobre isso. Os idosos, além de ser a maior concentração de renda já aqui no Brasil, eles estão sem ter o que fazer com esse dinheiro, porque o consumo diminui muito, eles não compram tantas coisas como os mais jovens, e eles não estão sendo vistos. E eles também se incluem na acessibilidade, não por ser uma pessoa com deficiência, mas porque eles têm necessidades, né, específicas da idade. E muitos de nós, a gente acha que cadeirante só acontece na família dos outros. Quando o Felipe nasceu, eu jamais imaginei que eu estaria dentro daquele índice dos 24%. Mas como estamos vivendo cada vez mais, talvez todos nós ou os nossos familiares cruzemos com uma cadeira de rodas no nosso futuro. Então, temos que chamar a atenção dos nossos embaixadores, hein? Agora eu vou falar um pouco sobre hotelaria, que é o que nos tem chamado mais atenção. E a gente trouxe algumas dicas de tudo que a gente vai cruzando para que vocês contem por aí nos espaços onde vocês forem se hospedar. Primeira coisa, não sei se vocês sabem que a lei é essa, são 10% dos quartos, não conheço nenhum lugar que respeite esse índice, 10% dos quartos tem que ter acessibilidade. 5% deles tem que ser completo para todos os tipos de deficiência. E os outros 5 podem estar com algum tipo de acessibilidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer, eu preciso de ajudantes. Quando vocês pensam em acessibilidade e hotel,
o que vocês pensam que é? O que vocês fariam se fossem donos de hotel? O que vocês acham que é a reforma que tem que ser feita? Espaço. Sim, mas não é o que fazem primeiro. Vou te mostrar que não é. Rampa na entrada. O que mais? Não, barra. Estamos chegando perto, tá mais quente. Elevadores também. Sim, mas isso tem nos hotéis todos. O que eu quero chamar a atenção, porque a rampa é obrigatória de todo o espaço hoje pela cidade, tá? Mas o que tu entra assim dentro do quarto e tu identifica que é de pessoa com deficiência? Ah, não, isso ele já tá sabendo porque a gente contou pra ele que é um perrengue que a gente... Não, é isso, João. Gente, vocês não estão pensando agora, mas eu vou mostrar a foto pra vocês. Se vocês já entraram num hotel, num quarto de pessoa com deficiência, é de chorar. Porque parece um hospital. Hoje os hotéis acham, pela norma da arquitetura, e aqui está aberta, que trabalha com isso, a gente sabe que não é culpa dela, mas não, vocês sabiam que não existe essa cadeira na faculdade de arquitetura? Não existe. Os poucos arquitetos que sabem sobre acessibilidade ou fizeram cursos extras ou estão estudando por fora. A faculdade de arquitetura não fala em inclusão e acessibilidade. Então o hotel faz esse quarto aqui. Vocês gostariam de se hospedar num quarto? Porque para mim o quarto tinha que ser para todo mundo. E não só... Por que os hoteleiros não querem fazer inclusão? Porque eles acham que esse quarto fica imobilizado. E aí o Felipe vai lá uma vez por ano. Ai, para que eu vou ter... Esse quarto para mim é um prejuízo. Por quê? Porque eles fazem assim. Aí se ele oferecer para vocês, vocês vão passar as férias de vocês aqui? Não, vocês não querem ficar nesse quarto, né? Mas olhem que legal. A gente se hospedou na Pousada Augusta. Vou fazer uma publi aqui, porque olhem que ideia sensacional. Nós estamos no quarto para pessoas com deficiência. Olhem o banheiro. Olhem o box. Tem box de vidro, é só abrir para fora. Porque os outros, eles não botam box, não botam cortina, então ninguém quer ficar ali. Olhem, eles colocaram aquela pedra que imita madeira dentro do box. Vocês não ficariam nesse quarto? Ele só tem barra. Barra é bom para todo mundo. Quem ainda não tomou um resvalão e né? Então aqui eu tenho certeza que a Pousada Augusta não tem problema de prejuízo no quarto PCD, porque é um quarto normal, como deveria ser todos. Mas vamos adiante. São diquinhas, tá? Para vocês irem contando por aí. Quarto PCD não precisa banheiro de hospital. Então aqui, ó, gente, isso é muito importante. É óbvio que acessibilidade é investimento e nós estamos tentando conversar com os hotéis sobre isso. É óbvio que é investimento, só que eu tenho certeza do retorno. Eu entendo de negócios, ele dá aumento no faturamento com certeza absoluta. Imagina que nem o público LGBT. Quando tem uma experiência que tu vai te sentir incluído, vocês vão. A gente igual. Imagina o hotel. Eu não conheço nenhum hotel que faça esse tipo de marketing. Gente, nós temos quartos maravilhosos. Nós temos quartos de luxo. Porque isso é um outro problema. Por que os quartos PCD são só os standard? Porque eles só fazem um. Então só tem uma categoria. Vocês já pensaram nisso? E de onde tiraram que PCD... Não estou fazendo nenhum juízo de mérito, mas de onde é que tiraram que PCD é população carente? Fazem uma confusão, né? Então, as famílias milionárias também têm familiares PCD e poderiam se hospedar na melhor suíte de um hotel 6 estrelas. Só que não existe esse quarto. Então, a gente tem que disseminar essas informações. Vamos para mais curiosidades aqui, algumas dicas. Eu botei algumas coisas que a gente enxerga que vocês vão poder contar por aí. Recepção com a parte rebaixada. Gente, isso é para qualquer hotel, qualquer lugar, qualquer escritório. Isso não prejudica em nada. Porque se chega uma pessoa com nanismo, chega o Felipe, e se eu chegar, qual é o problema que ela esteja um pouco mais baixo? E eu não estou dizendo que faça toda. Isso aqui só aumenta o faturamento, isso não é prejuízo. Por que fazer um balcão? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Por que a medida de tudo é igual? E aí a gente precisa falar isso para os arquitetos, porque eles desconhecem. Desconhecem mesmo. Outra
Outra coisa muito legal que aqui na Festures são de parabéns, são os mapas táteis. Gente, o custo de fazer um mapa tátil é muito baixo. É só fazer uma impressão em braille. Pode adesivar, não precisa nem fazer o acrílico em braille, que é mais caro, pode fazer um adesivo. Então, isso é muito importante em qualquer área de entrada, tu ter, porque aí a pessoa com baixa visão ou cegueira, ela se sente incluída, ela não fica perdida. Vamos adiante. Elevador com botão em braille. Precisamos disso. Eu tenho um amigo, nós temos um vizinho com cegueira. Ele disse que ele já teve uma oportunidade que ele teve que parar em tudo que é andar e botar a cabeça para fora e perguntar em que andar eu tô. Vocês notam a circunstância que absurda? Que absurda? Como é que ele vai saber em que andar ele tá? Outra questão bem importante. Gente, essa questão dos botões com 90 centímetros de altura não é só para o botão do elevador. É para todos os interruptores. Até na casa de vocês. Por favor, falem para o arquiteto de vocês. Não é 1,20 m. Cheguem na casa de vocês e vocês vão ver que está 1,20 m. Por que as tomadas são 1,20 m? Um dia se convencionou isso. Todas as faculdades falam em 1,20 m. O Felipe consegue. Mas nós estávamos esses dias com uma amiga nossa que também é cadeirante e tem uma outra deficiência nos braços. Ela não consegue chamar o elevador, ela não consegue ligar a luz. Então vamos baixar tudo para 90. Isso é que é um mundo inclusivo. Vocês teriam algum problema se na casa de vocês os interruptores tivessem 90 centímetros de altura? É aqui, ó. O mundo vira inclusivo de uma hora para outra. E vocês fazem parte do nosso mundo e a gente faz parte do mundo de vocês, porque somos todos iguais e todos diferentes. Vamos para mais dicas. Gente, vejam aqui. Isso aqui é um banheiro para um quarto PCD. Vocês conseguem enxergar o que está errado? Alguém aí consegue enxergar o que está errado? Imaginem que vocês estão todos sentados em cadeiras de roda e vocês querem escovar os dentes. O que está errado? Hã? Não é a altura. Não é a altura da pia. Não, as barras estão certas. Não é a altura da pia, gente. O que está errada? O porta-toalha, ele adivinhou. Pessoal, isso também acontece muito, tá? O hotel faz a adequação do quarto PCD e aí ele resolve, o arquiteto, porque não tem conhecimento. Por isso que eu digo, nos chamem. A gente nem cobra o nosso instituto, a gente visita o espaço. Já conversamos com o Dan, estamos à disposição de toda a feira. A gente visita o espaço e mostra, porque nunca ninguém teve essa experiência. Se tu tá numa cadeira de rodas, a cadeira não entra ali para escovar os dentes. Então o Felipe tem que escovar os dentes lá fora, porque ele não consegue entrar com as pernas. E isso a pessoa não fez de má fé, ela só tentou decorar, né? Vamos adiante. Olhem de novo. Aqui tá pior, porque aqui botaram aquela pia com coluna. Isso não pode, tá? A pia tem que ser aérea pro PCD. Mas aqui nessa foto, essa é mais difícil de vocês descobrirem. Vamos ver se alguém descobre. O que tá certo aí? Vamos dar uma dica, né, Felipe? Vamos dar uma dica. Felipe, se tu chega num banheiro com espelho normal, com o espelho em cima da pia, com a cadeira de rodas, tu consegue te enxergar até onde tu te enxerga? Gente, uma pessoa numa cadeira de rodas que tem um espelho na parede, ela só se enxerga até aqui, ela não existe. Isso é de uma crueldade. Sabe o que tem que fazer? É muito simples. Por isso que eu digo, todas as nossas dicas aqui podem chamar os hoteleiros. Não vai gastar mais que R$100. É fazer uma inclinação leve no espelho. E o cadeirante se enxerga até o pé. Vocês usariam esse banheiro com o espelho inclinadinho aqui um pouquinho? A nossa vida não mudaria nada. Mas a do cadeirante, ele começa a se enxergar por inteiro. Eles não são só daqui pra cima. Então isso não, ó, acertaram no espelho. A gente viu como a gente não só reclama, a gente elogia também. Esse espelho inclinado, eu só achei no Google, tá? Eu nunca fui num hotel que tenha um espelho inclinado. A não ser na nossa casa, nunca vi. Só no Google, essa imagem. Vamos adiante. Aqui. Quem falou em espaço antes?
Ele falou em espaço antes. Gente, aqui é muito importante da gente falar. E aí o João deu um spoiler. Nós fomos no meu último aniversário pra praia e o Felipe não, essa cadeira motorizada, ela não se dá bem muito com areia e ele não curte, a gente respeita, só que eu amo a beira do mar. Eu peguei um quarto com uma tarifa bem mais alta, com sacada, porque eu pensei, o Felipe fica no computador na sacada e eu fico lá na beira da praia dando oi. Chegamos no quarto do hotel, que não é esse, isso é só uma imagem de referência, só que o hotel tinha exatamente esse problema. Era um quarto PCD, só que eles colocaram aquele móvel na frente da cama. O Felipe nunca saiu desse pedaço do quarto. Ele nunca olhou o mar, que era o que a gente tinha contratado. Então vocês viram o que... É bem isso, o quarto é PCD, só que tem aquele móvel, né? E aí, o importante é o seguinte... Eu sei que tem que colocar... Esse é o hotel lá que nós estamos, a Pousada Augusta, maravilhosa. Tem um quarto PCD super espaçoso. Só que eu entendo, é uma sacada. O quarto não é só PCD. E aí, se vocês forem, vocês vão querer aquela poltrona para sentar na sacada. Vocês vão querer a cadeira aqui do escritório para trabalhar no notebook. E é isso que tem que ser feito. Só que aí o que fazem? Que essa dica eu nunca vi outro lugar perguntar. Eu achei isso fantástico. Quando tu faz a reserva PCD, tu não diz só, está reservado. Não, tu chama a pessoa, mesmo sendo por agência toda, tu chama o PCD, a família, e tu pergunta, ou manda uma foto. Eu vou te mandar uma foto do quarto. Tu gostaria que eu fizesse alguma alteração antes de vocês chegar? E nós pediríamos, como pedimos para tirar a poltrona, senão o Felipe não vai na sacada, e pedimos para tirar a cadeira, senão ele não consegue montar o escritório e ele trabalha de home office. Então, gente... Não é tão difícil assim. A gente só precisa pensar um pouquinho mais, né? Torneira. Vocês já viram essa torneira de quarto com acessibilidade? Vocês sabem por quê? Vocês acham que é para que deficiência essa cadeira, essa torneira? Alguém sabe? Sabe, Charlene? A gente vai ter que ter essa torneira em nossas casas, hein? Claro, vocês vão me dizer, a torneira aquela assim o Felipe não abriria. Mas essa torneira foi criada, não é para pessoas com deficiência física. Essa torneira foi criada para pessoas com baixa visão ou cegueira. Porque eles nunca saberiam pelo giro a temperatura da água e poderiam ser queimadas. Então, nós idosos... No futuro, essas torneiras são obrigatórias, porque pelo giro tu sabe se ela está no quente ou no frio, e aquela de girar dessa forma, não. Então isso é uma torneira totalmente inclusiva, ela custa o mesmo preço do que aquelas milionárias que a gente usa, e todo mundo pode ter uma torneira dessas no seu estabelecimento. Vamos falar agora assim bem rapidinho, porque a gente sabe que o hotel não consegue atender todas as deficiências. Mas eu vou dar rapidinho algumas dicas para pessoas com deficiência visual, porque os números são bem altos. Shampoo e condicionador com braille. Mas aí vocês vão me dizer, ai Marta, mas isso aí deve custar uma fortuna para fazer essa embalagem. Realmente, custa uma fortuna. Mas dá para imprimir, não deve custar mais do que R$5 a legenda em braille. Vocês já viram isso em algum hotel? Mas a próxima imagem que eu vou mostrar, eu tenho certeza que vocês já viram. E tenho certeza que vocês não sabiam que era para pessoas cegas. Confessem, vocês já viram esse shampoo e esse condicionador? Charlene, olha aí para nós. Vocês já viram uma marca de shampoo e condicionador assim? Vocês pensaram por que é um para cima e um para baixo? Vocês acharam que a fábrica fez? Eu também achava. Eu achava que era aleatório. Que eles fizeram só porque quiseram. Não, gente. Isso é inclusão. Porque não é só para pessoa cega. É para nós, quando estamos cheios de sabão nos olhos. Que a gente está assim e vai tateando aqui, ó. A gente saber qual que é o shampoo e qual é o condicionador. Então, olhem que legal. Não custa nada a gente fazer um mundo mais inclusivo. Quero mostrar bem rapidinho para vocês a experiência desse hotel na Índia. Ele é referência porque ele criou o The Blind Faith. Eu quero mostrar para vocês que isso não existe em nenhum outro lugar. E é o seguinte,
Se tu disseres, eles não têm um quarto para cego, como eu falei para vocês, isso sairia muito caro. Tu não pode ter um quarto bloqueado para cegueira. Mas se tu reservares e tu disseres que tu quer a experiência do Faith do Blind Faith, eles têm todos removíveis. Então, se tu disser, ó, é uma reserva, eu sou PCD com baixa visão, eles vão colocar o teu quarto, todo ele com a questão do andar, o tátil e a recepção também. Eles têm, gente, essa caneta que traduz, hoje nem precisa o braille. Hoje tá cheio de aplicativo que fala áudio que tá escrito. Então, gente, a automação é o nosso próximo vídeo, a próxima slide. Pessoal, o hotel precisa fazer automação, porque isso é o futuro da hotelaria. No momento que ele colocar automação, ele vai ser 100% acessível e inclusivo. Porque com um único celular tu vai conseguir abrir as janelas, as cortinas, saber a temperatura, o cardápio, a localização. Então, a automação é o futuro da hotelaria. Né, Felipe? E falando de futuro, né? Como é que vai ser o futuro, Felipe? Trabalhando no futuro é mais justo, diverso e inclusivo. É isso aí, gente. Já tomei bastante tempo de vocês, mas a gente quer compartilhar com todos aqui do Espaço da Diversidade que a gente acredita que o futuro ele vai ser mais justo, mais diverso e mais acessível para todos nós. Muito obrigada. Nossa, que aprendizagem de vida. Chamar. Qualquer momento. Como a Martinha disse, a partir de agora nós somos embaixadores do Instituto FAT. Vem cá, abraço. Obrigado pelo presente, por tudo que tu nos passou. Pedro, grande abraço, grande beijo. Muito obrigado por vocês estarem aqui escutando todo esse aprendizado que eles têm para nos dar.